Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? O ano é 1347. O ar da manhã ainda guarda o frio da madrugada dentro das paredes de pedra do castelo. É o dia. O dia em que tudo muda, e o primeiro sinal dessa mudança é o tecido áspero que roça sua pele. A túnica nova é feita de uma lã grossa, tingida com o azul escuro do brasão da família que você agora serve. Ela arranha seus ombros e a nuca, um lembrete constante e incômodo de que as roupas macias da sua infância ficaram para trás, dobradas em um baú que você talvez nunca mais abra. Uma mão firme, a do intendente do castelo, puxa o cinto de couro na sua cintura, apertando-o mais do que o necessário. Você prende a respiração por um instante. O olhar dele é rápido, prático, sem calor algum. Ele não vê um menino, vê uma função, uma peça nova no mecanismo do senhorio. Você se olha no reflexo distorcido de um escudo de metal polido, encostado na parede. A imagem que encara de volta é estranha. Um rosto pálido, cabelo desalinhado e um corpo engolido por um uniforme que ainda parece não pertencer a você. Um nó se forma na sua garganta, duro e frio como uma pedra de rio. É o medo do desconhecido, a pressão silenciosa do que se espera de você. Este é o primeiro passo no longo e duro caminho do cavaleiro, e ele começa não com uma espada, mas com uma veste que te aprisiona. Lá fora, no pátio, você ouve os sons que em breve farão parte da sua rotina. O choque de metais de espadas de treino, o relinchar de um cavalo impaciente, os gritos de ordens dos homens mais velhos. Até ontem, esses eram apenas os ruídos distantes da sua vida. Hoje, eles são um chamado, uma promessa do seu futuro. Cada som parece ecoar dentro do seu peito, aumentando a ansiedade que aperta sua respiração. Você tenta engolir o nó na garganta, mas ele permanece, firme. O intendente dá um passo para trás, avaliando o trabalho com um aceno curto de cabeça. Ele aponta para a porta, um gesto mudo que significa vá. Não há palavras de encorajamento, apenas a expectativa silenciosa de que você cumpra seu dever. Você dá o primeiro passo, e o couro das botas novas range no chão de pedra. O som é alto demais no silêncio do pequeno quarto. Você sente o peso de cada detalhe. O tecido que pica, o cinto que aperta, o olhar que julga, os sons que intimidam. É estranho pensar que a jornada de um homem começa assim. Não com um ato de coragem, mas com a simples e desconfortável sensação de uma roupa nova. Uma roupa que carrega mais peso em promessas e deveres do que seu tecido jamais terá. E por enquanto, esse peso é tudo o que você consegue sentir. Você sai do pequeno quarto e seus passos ecoam imediatamente no corredor de pedra. O som das suas botas novas é o único ruído, um anúncio solitário da sua presença. A passagem se abre para o grande salão e o espaço imenso te engole por completo. O teto de madeira escura se perde lá no alto, nas sombras, e as tapeçarias que cobrem as paredes parecem observar você com seus heróis e bestas de lã desbotada. A luz da manhã entra pelas janelas altas, cortando o ar em feixes dourados que revelam a dança lenta da poeira. As longas mesas de carvalho estão vazias, dispostas como esqueletos de gigantes adormecidos. O cheiro é uma mistura de cera de abelha, da fumaça fria da lareira e de algo mais. Talvez o pão que assa em algum lugar distante nas cozinhas. Você se sente incrivelmente pequeno, um grão de areia em um salão construído para homens muito maiores e mais importantes. Cada passo que você dá ressoa no silêncio. Um som frágil que parece medir sua insignificância. A ansiedade que te acompanhava no quarto agora se transforma em uma espécie de temor reverente. Então, você o vê. Sentado sozinho na mesa principal de costas para a lareira apagada, está o cavaleiro a quem você servirá. Ele não olha para você. Sua atenção está toda voltada para uma manopla de metal, que ele limpa com um pano de forma metódica e precisa. Cada movimento é deliberado, sem pressa. Você para a uma distância respeitosa, esperando. Seu coração bate forte contra suas costelas, e a túnica áspera parece arranhar ainda mais sua pele. O silêncio se estica, pesado. Finalmente, ele ergue o olhar. Os olhos dele não são duros, mas o avaliam com uma intensidade que faz você querer encolher os ombros. Ele não diz uma palavra. Apenas levanta a cabeça e faz um gesto sutil em direção a uma pequena mesa lateral, onde repousam uma jarra de cerâmica e uma bacia. A ordem é clara, silenciosa, inquestionável. É a sua primeira tarefa como pajem, o primeiro degrau neste longo caminho do cavaleiro. Com o corpo tenso, você se move. Cada músculo está focado em não tropeçar, em não fazer barulho, em não falhar. A jarra parece pesar 1 tonelada em suas mãos trêmulas. Você a leva até a mesa do cavaleiro,
sentindo o olhar dele em cada passo seu. Você a coloca suavemente ao lado da bacia, sem derramar uma gota. Ele dá um leve aceno de aprovação, quase imperceptível, antes de voltar a polir sua armadura. É nesse momento que você entende. O treinamento de um cavaleiro não começa com a espada, mas com a obediência. Começa no silêncio, na observação e no cumprimento de tarefas simples com uma disciplina impecável. A grandeza não está apenas na batalha, mas na humildade do serviço. E essa primeira ordem, tão pequena, pareceu a coisa mais importante do mundo. O cheiro de cera quente e mel entra primeiro em suas narinas, denso e reconfortante. Ele vem da chama solitária que dança na ponta de um longo pavio que você segura com uma mão firme. A outra mão serve de escudo, protegendo a pequena luz da corrente de ar frio que sopra do corredor. Sua tarefa é simples, mas parece carregar uma responsabilidade imensa. Iluminar a capela para a vigília noturna do seu senhor. Você para na entrada. O interior é uma escuridão quase total, um breu que engole o som. Parece mais frio que o resto do castelo. É um lugar de silêncio profundo, onde até sua respiração soa como uma intrusão. Com uma pequena chama como guia, você entra. Seus passos são lentos e deliberados sobre as lajes de pedra, e sua sombra se projeta na parede oposta, uma figura longa e distorcida que imita seus movimentos. A escuridão parece recuar a cada passo, mas também se aglomera nos cantos, densa e observadora. Sua primeira parada é o grande candelabro de ferro perto do altar. Com cuidado, você inclina o pavio e toca a primeira vela. A mecha preta resiste por um segundo e então floresce em uma nova chama, pequena e dourada. Você repete o processo, uma vela de cada vez. Cada nova luz é uma pequena vitória contra a penumbra, um ponto de calor que se junta aos outros para empurrar as sombras para trás. O ar começa a se aquecer sutilmente ao seu redor, e o cheiro de cera derretida se intensifica. À medida que a capela se enche de luz, detalhes que antes estavam ocultos emergem. Você vê o brilho suave nos entalhes de madeira do altar, as cores profundas e adormecidas do vitral que agora captam a luz das velas, e o rosto sereno de uma estátua de pedra no canto. O lugar se transforma. O que era um vazio frio e impessoal se torna um santuário, um refúgio de calma e calor. A luz trêmula das chamas dança nas paredes, criando um espetáculo silencioso e hipnótico que ajuda a relaxar a mente. Quando a última vela é acesa, você recua alguns passos para observar seu trabalho. O medo e a ansiedade que sentia na escuridão se dissiparam, substituídos por uma sensação de paz. Um sono profundo parece envolver o próprio ambiente. Você percebe que seu papel aqui, no início do caminho do cavaleiro, não é apenas sobre força ou obediência, é também sobre cuidado. Há um poder silencioso em trazer luz para um lugar escuro. Não é a força que quebra, mas a que constrói. E naquele momento, em meio ao brilho quente das velas, você sente que essa pequena tarefa te ensinou mais sobre o coração de um cavaleiro do que qualquer lição com espadas jamais poderia. O jarro de barro é frio e pesado em suas mãos. Você sente o líquido escuro se mover lá dentro, um peso instável que exige toda a sua concentração para não vacilar. Seus braços, ainda não acostumados a esse tipo de esforço contínuo, começam a protestar com uma queimação surda. Esta é a sua tarefa durante o jantar. Manter os copos do senhor e da senhora sempre cheios. Um trabalho que parece simples, mas que carrega uma tensão invisível. O grande salão, que antes era silencioso e vazio, agora pulsa com vida. O som das conversas é um murmúrio baixo, misturado ao tilintar de talheres e ao estalar do fogo na lareira. A luz das velas e dos tocheiros lança sombras dançantes que fazem o ambiente parecer vivo. Mas nada disso importa para você. Seu mundo se resume ao peso do jarro, ao chão de pedra sob seus pés e à figura sentada à mesa principal, a senhora do castelo. Ela não olha diretamente para você, mas você sente o peso da atenção dela. É como um raio de sol que te aquece e te expõe ao mesmo tempo. Ela conversa em voz baixa com o marido, seus gestos são contidos e cheios de uma elegância natural. Sua presença impõe uma certa ordem, uma calma que se espalha pela mesa. E é para ela que você se dirige, com o coração batendo um ritmo descompassado contra suas costelas. A ansiedade é um gosto metálico na sua boca. Cada passo em direção à mesa elevada parece durar uma eternidade. Você se concentra em manter as mãos firmes, em não deixar que o tremor nos seus braços traia seu nervosismo. Você chega ao lado dela e espera. Ela termina uma frase, depois vira a cabeça lentamente e inclina o queixo em direção ao seu copo de prata, quase vazio. É o seu sinal. Com um cuidado que beira a devoção, você inclina o jarro.
O fio de vinho que sai do bico é escuro e constante, e o som suave do líquido enchendo o copo é a única coisa que você ouve. Você não derrama uma gota. Ela levanta o copo e, por um instante fugaz, os olhos dela encontram os seus. Não há um sorriso, nem uma palavra. Há apenas um reconhecimento silencioso, um breve aceno de cabeça que diz mais do que qualquer elogio. A tensão se desfaz em seu corpo, como um nó que se solta. Você se afasta, sentindo os ombros mais leves, apesar do jarro ainda pesado. Nesse momento, você compreende que o caminho do cavaleiro é trilhado tanto no pátio de treinamento quanto no salão de jantar. A força para segurar um escudo é testada aqui, na firmeza para servir uma dama sem tremer. A coragem não está só em enfrentar um adversário, mas em manter a compostura sob um olhar que avalia cada movimento seu. O vento frio das muralhas bate no seu rosto, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e folhas distantes. Pela primeira vez em dias, você está do lado de fora, no topo do mundo, com o céu cinzento se estendendo como um vasto oceano sobre a sua cabeça. Abaixo, o pátio do castelo parece um tabuleiro de brinquedo, e as pessoas que se movem por ele são pequenas como formigas. É um alívio deixar para trás os corredores escuros e o silêncio pesado dos salões, mas a liberdade do ar livre traz um novo tipo de ansiedade. Você desliza a mão para dentro da luva de falcoaria. O couro é grosso, rígido e cheira a um óleo específico, usado para mantê-lo flexível e resistente. A luva sobe quase até o seu cotovelo, uma armadura para o seu braço. Ela parece estranha, pesada, um instrumento de um ofício que você mal compreende. Ao seu lado, o seu senhor, o cavaleiro, observa em silêncio. Ele não olha para você, mas para a criatura magnífica empoleirada em um suporte de madeira a poucos passos de distância. O falcão é uma estátua de penas e fúria contida. A cabeça dele se move em solavancos rápidos, os olhos escuros e redondos fixando-se em tudo e em nada. Você sente seu coração acelerar. Esta não é uma tarefa como levar um jarro ou acender velas. Isso envolve uma criatura viva, um caçador nobre e imprevisível. Um movimento errado, um sinal de medo, e tudo pode dar errado. Você respira fundo, o ar gelado enchendo seus pulmões e tenta projetar uma calma que não sente. Seguindo um gesto sutil do cavaleiro, você se aproxima da ave. Lentamente, você ergue o braço com a luva, mantendo-o firme e estável, como se fosse um galho de árvore. Seus olhos se encontram com os do falcão. Por um instante, o mundo inteiro parece desaparecer. Existe apenas você e a ave em um diálogo silencioso de intenções. Então, com uma graça surpreendente, o falcão salta do poleiro e pousa no seu braço. O peso é inesperado, sólido, e as garras se fecham sobre o couro com uma pressão que você sente até o osso. Você não se move, não respira. O falcão ajeita as penas, vira a cabeça para te observar com um olho penetrante e, finalmente, se acalma. Um pequeno aceno do seu senhor é a sua recompensa. O vento sopra novamente, mas agora ele não parece mais frio e ameaçador. Ele parece te limpar da ansiedade, te preencher com uma sensação de conquista. Você aprende, naquele momento, que o treinamento de um cavaleiro é também sobre dominar o medo. Não apenas o medo da dor ou do combate, mas o medo sutil de falhar, de não ser digno da confiança de uma criatura tão nobre. Manter a calma sob pressão é uma força tão vital quanto a de brandir uma espada. O silêncio aqui na floresta é diferente do silêncio do castelo. Lá dentro é um silêncio pesado, cheio de ecos e da presença de pessoas. Aqui, o silêncio é vivo, tecido com o farfalhar de uma folha que cai, o zumbido distante de um inseto e o som da sua própria respiração controlada. O cheiro é de terra úmida e casca de árvore, uma fragrância limpa que ajuda a relaxar a mente. O falcão ainda repousa em seu braço, um peso que agora parece uma extensão sua, mas sua presença viva mantém uma tensão constante em seus músculos. Vocês estão imóveis há tanto tempo que você sente suas pernas enrijecerem. O cavaleiro montado em seu cavalo a poucos metros é uma estátua de ferro e couro. Ele não se move, não faz som algum. O olhar dele está fixo em algum ponto à frente, varrendo a clareira com uma concentração que parece sugar toda a energia ao redor. Sua mente começa a divagar, a pensar no calor da cozinha, na sua cama de palha, mas você se força a voltar ao presente, a imitar a quietude do seu mestre. Esta é a caça. E a caça, você está descobrindo, é feita principalmente de paciência. A ansiedade borbulha em seu peito, um desejo impaciente de que algo aconteça. Cada minuto que passa se estica, parecendo uma hora inteira. O falcão, sentindo sua agitação interna,
Mexe-se levemente em seu braço. Imediatamente o cavaleiro vira a cabeça em sua direção, e o olhar dele é uma repreensão silenciosa, mais eficaz que qualquer grito. Você prende a respiração, força seus músculos a relaxarem e envia uma onda de calma pelo seu braço até o couro da luva. A ave se aquieta. A lição é clara e imediata. Seu estado de espírito afeta tudo ao seu redor. Então acontece. Um movimento quase imperceptível do cavaleiro. Ele levanta uma mão e, com uma delicadeza que contrasta com sua figura imponente, remove o pequeno capuz de couro da cabeça do falcão. Os olhos da ave, agora livres, são de uma intensidade feroz. O falcão tensiona o corpo todo. Com um grito agudo que rasga o silêncio da mata, ele se lança do seu braço. A força do impulso quase te desequilibra. Ele sobe em espirais poderosas, cada vez mais alto, uma mancha escura contra o céu pálido. Ele paira por um instante, o mestre absoluto dos céus. E então, ele mergulha. A descida é um borrão, um movimento tão rápido e preciso que sua mente mal consegue processar. Ele desaparece atrás de uma moita distante. O cavaleiro não hesita. Ele guia o cavalo para a frente, em um trote suave. Sua tarefa é seguir, com o coração ainda batendo, forte pela adrenalina daquele instante. A verdadeira caça não é o momento do mergulho veloz. Você percebe isso enquanto corre para acompanhar seu mestre. A caça é a longa e disciplinada quietude que a precede. A verdadeira habilidade do caçador e do cavaleiro não está apenas na força, mas na paciência de esperar a oportunidade perfeita. Dominar a própria mente é a primeira e mais difícil de todas as batalhas. O ar na pequena sala da torre é denso, com um cheiro de poeira antiga, couro de livro e a tinta fresca que mancha a ponta dos seus dedos. A única luz vem de uma vela gorda, cuja chama projeta sua sombra trêmula na parede de pedra. Diante de você, um pergaminho repousa sobre a mesa de madeira rústica. Ele não contém ordens de batalha ou mapas de terras distantes. Contém apenas letras. Para você, no entanto, poderia muito bem ser uma língua de dragões. As letras parecem uma dança de insetos. Pretos no papel amarelado. Elas se aglomeram, se separam, mas se recusam a formar palavras com significado. Sua mente, tão rápida para aprender a postura correta com uma espada de madeira ou o nó exato para prender uma sela, tropeça nesse obstáculo silencioso. A frustração é uma brasa quente no seu estômago. Você olha para as linhas de texto e sente um tipo de ansiedade que nunca experimentou no pátio de treinamento. Lá, o desafio era físico. Aqui, é um labirinto dentro da sua própria cabeça. Ao seu lado, o capelão do castelo suspira. É um som suave, não de impaciência, mas de uma resignação cansada. O dedo ossudo dele, manchado de tinta como o seu, desce e pousa sobre uma série de símbolos. Ele não fala, apenas espera. O silêncio na sala é um peso, e você sente a expectativa dele como se fosse uma mão em seu ombro. Você força seus olhos a focarem, tentando separar as formas, dar-lhes um som, uma vida. Sua cabeça começa a doer com o esforço. Então, algo acontece. 3 letras que você já viu dezenas de vezes, que sempre pareceram desconexas, de repente se encaixam, como peças de um quebra-cabeça que se alinham por acaso. O som da palavra floresce em sua mente, claro e inconfundível. É o nome de um santo, um nome que você ouve todos os dias na capela. É um momento de clareza tão súbito e ofuscante que você quase se assusta. Você levanta o olhar para o capelão e ele lhe dá um aceno quase imperceptível, um brilho de aprovação em seus olhos cansados. Ele aponta para a próxima palavra. O processo recomeça, a luta, a confusão, mas agora é diferente. A barreira intransponível foi rachada. Há uma pequena fresta de luz, uma prova de que é possível. Você entende naquele momento que o treinamento de um cavaleiro medieval não se faz apenas com músculos e aço. A verdadeira força também reside aqui, nesta sala silenciosa, na luta para decifrar os segredos guardados na tinta e no papel. Um cavaleiro que não sabe ler é apenas uma mão que segura uma espada. Um cavaleiro que lê é uma mente que pode comandar, planejar e compreender o mundo muito além do campo de batalha. A pena, você suspeita, tem seu próprio tipo de poder. O calor da lareira toca seu rosto e suas mãos, um alívio bem-vindo depois de um longo dia de tarefas no frio do castelo. Você está sentado no chão de pedra, encolhido perto o suficiente para sentir o calor, mas distante o bastante para não ser notado. O grande salão, antes palco de jantares formais e ordens silenciosas, agora se transformou em um refúgio. O único som, além do estalar da lenha, é a voz grave e rouca de um dos escudeiros mais velhos. Ele não está lendo de um livro. As palavras
Saem dele como se fossem lembranças, uma história que ele conhece de cor, talvez ouvida de outro homem ao pé de outra lareira, anos atrás. É um conto sobre um cavaleiro lendário, um herói de tempos passados. Sua voz tece imagens no ar, pintando cenas de batalhas em planícies vastas, de lealdade inabalável a um juramento e de coragem diante de uma dificuldade avassaladora. Você fecha os olhos por um momento e quase consegue ouvir o som do aço e o trovão dos cascos. Ao seu redor, outros pajens e escudeiros estão imóveis, seus rostos iluminados pela luz dançante do fogo. Até os homens de armas, cujas mãos são calosas e os rostos marcados por anos de serviço, escutam com uma atenção que desarma. A história parece remover as camadas de dureza e cansaço, revelando o menino que ainda existe em cada um deles. Ninguém está pensando no treinamento de amanhã ou nos erros de hoje. Por enquanto, todos vivem dentro da narrativa. É um momento de calma, uma pausa que permite relaxar a mente e o corpo. E enquanto você escuta, algo começa a mudar dentro de você. As tarefas diárias, a túnica áspera, o peso do jarro, a ansiedade sob o olhar dos seus superiores, de repente parecem menores, mais administráveis. Elas não são mais apenas um fardo, são degraus. A história que o escudeiro conta não é apenas um entretenimento para passar a noite. Ela é um mapa. Ela te mostra não apenas o que um cavaleiro faz, mas o que um cavaleiro é. É sobre um código, uma honra, um propósito maior do que apenas servir. A voz do contador de histórias finalmente se acalma, a última palavra pairando no ar antes de ser engolida pelo crepitar do fogo. O encanto se quebra, os homens se espreguiçam, bocejam e, um a um, começam a se dirigir para seus dormitórios. Você permanece ali por mais um instante, olhando para as brasas que brilham como olhos vermelhos na escuridão. A história plantou uma semente em você. Não é mais apenas uma obrigação. Agora, no seu peito, queima uma pequena chama de inspiração. É um desejo profundo de um dia ser digno de uma canção como aquela. E com esse pensamento, um sono profundo e tranquilo parece finalmente possível. O som chega até você primeiro, abafado pelas paredes de pedra, mas inconfundível. É um ritmo metálico e irregular, pontuado por grunhidos de esforço e o grito ocasional de uma ordem. Você está nos fundos da cozinha com as mãos mergulhadas em uma tina de água fria, esfregando uma panela de ferro com areia. É uma tarefa entorpecente, mas o barulho distante do pátio de treinos é como um chamado, uma música estranha que puxa sua atenção. Você para o que está fazendo com as mãos ainda molhadas. O som se torna mais claro. O baque surdo de escudos de madeira, o assobio de uma lâmina de treino cortando o ar e o choque seco do metal contra metal. É o som do seu futuro, o som do caminho que você espera trilhar. Uma curiosidade, mais forte que o seu senso de dever, te impulsiona. Secando as mãos no tecido áspero da sua túnica, você se move sorrateiramente pelos corredores de serviço. Sua meta é chegar a um lugar onde possa ver sem ser visto. Você encontra o local perfeito, uma janela alta e estreita na parede de um depósito com vista para o pátio. A poeira dança no feixe de luz que entra e o cheiro de grãos e palha seca enche o ar. De pé na ponta dos pés, você espia. Lá embaixo, sob o sol pálido da tarde, os escudeiros mais velhos estão em pleno treinamento de cavaleiro. O que você vê, no entanto, não é a dança graciosa e nobre das histórias contadas ao pé da lareira. É um trabalho duro, suado e desajeitado. Os movimentos são repetitivos, focados na força e na resistência. Você vê um escudeiro, não muito mais velho que você, cambalear para trás após um golpe mais forte, o rosto contorcido de exaustão. Outro pratica o mesmo movimento com a espada de novo e de novo, os músculos do braço tremendo de fadiga, sob o olhar atento do mestre de armas. Não há glória aqui. Há apenas a moagem lenta e dolorosa da prática. A busca incansável pela perfeição através da repetição. O espetáculo te enche com uma mistura estranha de sentimentos. Há a admiração pela força e determinação deles, mas há também uma pontada de ansiedade, uma compreensão súbita da brutalidade do caminho que te aguarda. Não é um salto heróico, mas uma escalada lenta e cheia de arranhões. A distância entre a sua tina de água fria e a espada de treino deles parece, naquele momento, um abismo imenso. Ver a realidade do treinamento não diminui sua inspiração, mas a transforma. O sonho se torna mais sólido, mais real. Ele agora tem o peso do suor e o preço da dor. E, estranhamente, isso o torna ainda mais valioso.
O mestre de armas finalmente se vira na sua direção. Ele estava no centro do pátio, uma figura imponente de couro e músculo, mas agora o olhar dele te varre e te fixa. O coração, que estava calmo, tropeça. Com um gesto curto da cabeça, ele te chama. Você dá um passo à frente, saindo da sombra da parede para a luz do sol, e o cheiro do lugar te atinge com força. Uma mistura crua de suor, terra batida e o odor forte de couro curtido. Ele te estende uma espada de madeira. Você a pega com as duas mãos, e o peso te surpreende, te forçando a afirmar os pés no chão. É muito mais pesada do que você imaginava. A madeira é escura e lisa, onde as mãos de outros meninos a seguraram por anos, mas o resto da superfície é áspero, cheio de entalhes e farpas de golpes antigos. Ela não tem o equilíbrio de uma lâmina de verdade. A ponta pende para o chão, como um membro teimoso e sem vida. Você tenta assumir a postura que viu os escudeiros usarem, mas se sente como um boneco de palha tentando imitar um soldado. Seus joelhos estão dobrados demais, seus ombros tensos. O mestre de armas se aproxima e o silêncio dele é mais intimidador do que qualquer grito. Sem uma palavra, a mão enorme e calejada dele corrige sua pegada no cabo. Depois, ele ajusta seus pés, empurra seus quadris para a posição correta e pressiona suas costas para endireitá-las. Cada toque é firme, prático, transformando seu corpo em algo que você mal reconhece. Uma forma tensa e dolorida. Ele se afasta e aponta para um poste de madeira fincado no chão. A ordem é muda, mas perfeitamente clara. Você engole em seco, sentindo os olhares dos outros pajens em suas costas. Você levanta a espada, o esforço fazendo seus braços tremerem. Tentando lembrar dos movimentos graciosos das histórias, você a balança para frente. O resultado é um arco desajeitado e lento. Você sente o ar resistir ao movimento, e a espada atinge o poste com um baque surdo e decepcionante, o impacto vibrando dolorosamente até o seu cotovelo. O mestre de armas não muda de expressão. Ele apenas aponta para o poste de novo e de novo. A segunda tentativa não é melhor que a primeira, nem a terceira. A ansiedade inicial rapidamente dá lugar a uma queimação nos músculos e a uma frustração profunda. O sonho de se tornar um cavaleiro tão brilhante nas histórias ao pé da lareira agora tem o gosto amargo do suor e o cheiro de poeira. Esta é a verdade do treinamento de cavaleiro. Não começa com um ato heróico, mas com este ritual humilhante de repetição. É o corpo aprendendo uma lição que a mente ainda não entende. A glória, se é que ela existe, está muito longe. Por enquanto, há apenas o peso da madeira, a dor da postura correta e a ordem silenciosa para tentar mais uma vez. A dor começa como um fio quente nos seus ombros, mas logo se espalha como um incêndio lento por seus braços e costas. É uma dor nova, profunda, uma queimação muscular que você nunca sentiu antes. O sol mal nasceu, lançando uma luz fraca e acinzentada sobre o pátio de treinos, mas você já está aqui há algum tempo, imóvel, segurando a mesma espada de madeira que parecia tão desajeitada dias atrás. Agora, ela parece pesar o mesmo que um homem adulto. A tarefa de hoje não é golpear, mas sustentar. Você e os outros pajens estão em fila, cada um mantendo a arma de treino erguida em uma posição de guarda básica. O mestre de armas caminha lentamente entre vocês, um predador silencioso em seu domínio. Ele não diz nada, mas sua presença é uma pressão constante que te força a ignorar os tremores nos seus braços. Você tenta focar na sua respiração, tentando encontrar um ritmo para acalmar a agonia crescente. O ar frio da manhã entra em seus pulmões, mas não oferece alívio. O equilíbrio da arma é o seu maior adversário. A ponta de madeira, pesada e sem vida, parece ter vontade própria, sempre querendo pender para o chão. Cada vez que ela desce 1 centímetro, você precisa usar uma nova onda de força que você já não tem para erguê-la de volta. É uma batalha silenciosa e exaustiva travada dentro do seu próprio corpo. Você olha de relance para o garoto ao seu lado. O rosto dele está pálido, com gotas de suor escorrendo pela testa, apesar do frio. Vocês não trocam olhares. Cada um está preso em sua própria ilha de desconforto. De repente, a dor se torna um grito agudo nos seus ombros. Seus dedos dormentes quase soltam o cabo da espada. Por um instante de pânico, você pensa que vai falhar, que vai ser o primeiro a ceder. Mas então, você sente o olhar do mestre de armas em você. Ele parou na sua frente. Você não ousa olhar para o rosto dele, mas a intensidade da atenção dele é quase física. Com um esforço que parece arrancar um som da sua garganta, você contrai cada músculo e firma a arma. A dor se intensifica, mas a vergonha de falhar sob aquele olhar é ainda pior. É
É uma lição cruel sobre os próprios limites. O treinamento de um cavaleiro, você está aprendendo, não é sobre superar um inimigo. É sobre superar a si mesmo. É sobre encontrar força onde você acreditava só existir exaustão. A dor não é o fim. É apenas o começo da forja, o calor que molda o ferro bruto em aço. E seu corpo é o ferro. O exercício de hoje é diferente. A espada de madeira, sua inimiga de ontem, agora descansa no chão. Em seu lugar, seu braço esquerdo carrega o peso estranho de um pequeno escudo redondo. As tiras de couro apertam sua pele e o escudo parece desajeitado, uma extensão mal ajambrada do seu corpo. À sua frente, outro pajem, com o rosto tão tenso e pálido quanto o seu, segura a espada de treino. A ordem do mestre de armas foi simples. Um ataca, o outro defende. O primeiro golpe vem sem aviso. Você só tem tempo de erguer o escudo, e o impacto é um choque seco que reverbera pelo seu corpo inteiro. O som da madeira batendo na madeira é oco e violento. A vibração sobe pelo seu braço, chacoalha seu ombro e parece fazer seus dentes tremerem. Você dá um passo para trás, desequilibrado pela força que não esperava. Sua respiração, que estava presa no peito, escapa em um sopro ofegante. A ansiedade de antes se transforma em um instinto cru de sobrevivência. Ele ataca de novo, e de novo. O pátio se enche do ritmo brutal e constante dos golpes. Bloqueio, choque. Respiração ofegante. Bloqueio, choque. Respiração ofegante. Seus músculos, já cansados do treino da manhã, gritam em protesto. O escudo fica mais pesado a cada impacto, e seu braço esquerdo parece estar em chamas. Você se concentra apenas em manter os pés firmes no chão, em não cair, em absorver a próxima pancada sem ceder. O mundo se encolhe a este pequeno círculo de poeira, suor e dor. Você sente o desespero começar a surgir. A exaustão é como uma maré, subindo e ameaçando te afogar. Seu braço treme incontrolavelmente. Mas então, no meio de um ataque, algo muda. Em vez de apenas receber o golpe de frente, por instinto ou acidente, você gira o pulso no último segundo. A espada do outro garoto não bate de chapa. Ela resvala na borda do seu escudo com um som de raspagem, desviando para o lado. A força do impacto é muito menor. O choque não te abala. É uma pequena revelação, um momento de clareza em meio ao caos. Você tenta de novo, desta vez com intenção. Ele ataca. Você gira o escudo, desviando o golpe. O movimento é menos desajeitado. A sensação de controle, por menor que seja, é uma onda de alívio que acalma a mente. O mestre de armas dá um grito e o exercício para. Você abaixa o escudo, o braço tremendo de fadiga, mas o coração batendo com uma nova compreensão. A defesa não é passiva. Não é apenas aguentar o castigo. É uma arte, um movimento, uma dança tão exigente quanto o ataque. Naquele momento, com a respiração ainda ofegante e o corpo dolorido, você sente que aprendeu uma das lições mais profundas do caminho do cavaleiro. A verdadeira resistência não está em ser inquebrável, mas em ser inteligente o suficiente para não precisar ser. O cheiro forte do estábulo te envolve antes mesmo de você cruzar a porta. É um odor denso e terreno de feno seco, suor animal e amônia, uma fragrância que se agarra às suas roupas e parece preencher seus pulmões. Aqui dentro, o mundo do castelo, com suas pedras frias e formalidades silenciosas, parece muito distante. O ar é quente e vivo, preenchido pelo som suave de cavalos mastigando, o ocasional pisar de um casco na palha e o farfalhar de seus próprios pés. Sua tarefa hoje não envolve armas, nem livros. Envolve uma escova de cerdas duras e a criatura mais magnífica que você já viu de perto. O cavalo de guerra do seu senhor, seu destrier, está parado em sua baia, e sua imensidão te faz sentir pequeno e frágil. Os músculos sob a pele escura dele se movem como ondas quando ele vira a cabeça em sua direção. Um olho grande, escuro e líquido te observa com uma inteligência calma que te deixa sem fôlego. Você entra na baia com o coração um pouco acelerado. Uma coisa é ver este animal num pátio, coberto de armadura e pronto para a ação. Outra, completamente diferente, é estar aqui, neste espaço confinado, com nada além de uma escova na mão. Você estende a mão e toca o flanco dele. A pelagem é curta e surpreendentemente macia sob o pó. O calor do corpo dele irradia para a sua palma, uma energia vibrante e contida. Começando a escovar em movimentos longos e firmes, você se concentra na tarefa. O ritmo do trabalho ajuda a acalmar sua ansiedade. A poeira sobe em pequenas nuvens, dançando nos feixes de luz que cortam a penumbra do estábulo.
O cavalo solta um suspiro longo e baixo, um som de contentamento que relaxa um nó em seu estômago que você nem sabia que estava lá. Ele abaixa a cabeça e esfrega o focinho suavemente no seu ombro, soltando um hálito quente e com cheiro de feno no seu rosto. A confiança dele é um presente inesperado. Neste lugar simples e mal cheiroso, você encontra uma paz que não conhecia. O caminho do cavaleiro não é feito apenas de dor e disciplina. É feito também deste cuidado silencioso, desta responsabilidade humilde. A força de um cavaleiro não reside apenas em seu braço, mas na confiança que ele constrói com seu companheiro mais leal. E essa confiança, você percebe, é forjada não no calor da batalha, mas no calor tranquilo de um estábulo ao fim do dia. O som da escova no pelo do cavalo se tornou um ritmo familiar, um sussurro constante que acalma sua mente. As semanas passaram e o cheiro forte do estábulo já não é mais um choque para os sentidos. Agora é o cheiro de um refúgio, um lugar de trabalho silencioso e honesto. Não há mais o medo inicial que fazia seu coração disparar. Em seu lugar, cresceu um respeito profundo e uma rotina que conforta. Você aprendeu a ler a linguagem silenciosa do grande animal. Sabe pelo jeito que ele vira as orelhas quando você se aproxima, pelo modo como ele suspira quando a escova de cerdas firmes passa por suas costas, aliviando a coceira. O toque já não é hesitante. Suas mãos se movem com uma confiança que você não sabia que possuía, seguindo o contorno dos músculos poderosos, desembaraçando os nós da crina, limpando a poeira que se acumula após um dia de exercícios. É um trabalho que exige atenção plena, uma narrativa imersiva contada através do contato. Hoje, o mestre dos estábulos te mostrou uma nova tarefa: limpar os cascos. Ele demonstrou com gestos lentos e precisos e depois te deixou sozinho com o cavalo e a ferramenta de metal. Você se abaixa e o hálito quente do animal sopra em sua nuca. Com um toque suave na perna dele, você espera. O cavalo, sentindo sua intenção calma, levanta a pata e a entrega a você. O peso dela em suas mãos é imenso, um lembrete da força contida nesta criatura. Segurar o casco dele, tão vulnerável, é o teste final de confiança. Você está tão concentrado, raspando a sujeira acumulada, que não ouve os passos se aproximando. Quando você termina e se levanta, ele está lá. O seu senhor, o cavaleiro, está parado do outro lado da baia, observando em silêncio. Um calafrio de ansiedade percorre sua espinha. Você espera por uma correção, uma palavra de desaprovação, mas ele não olha para você. O olhar dele está fixo no cavalo, avaliando o brilho do pelo limpo, a tranquilidade do animal. O cavaleiro estende a mão e passa as costas dos dedos pelo pescoço do seu destrier. O cavalo encosta a cabeça nele, um gesto de afeto familiar. Então, seu senhor te encara por um breve instante. Não há elogio, mas há algo em seu olhar, uma aprovação silenciosa que vale mais do que qualquer palavra. Ele se vira e vai embora, deixando você com o coração batendo um pouco mais forte, mas desta vez de orgulho. Você entende que a sagração de um cavaleiro começa muito antes da cerimônia com a espada. Ela começa aqui, no trabalho diário, na responsabilidade. A força não está apenas em destruir um inimigo, mas em construir um laço. E este laço, forjado no silêncio e no cuidado, é o verdadeiro alicerce do caminho que você escolheu. O frio do metal atravessa o pano de lã e morde a ponta dos seus dedos. É um frio denso, antigo, que parece guardar as memórias de incontáveis noites e batalhas. Você está sentado em um banquinho baixo na armaria, um cômodo pequeno que cheira a óleo, couro e o odor metálico da própria forja. À sua frente, espalhadas sobre uma mesa de madeira grossa, estão as peças da armadura do seu senhor. Elas parecem o esqueleto de um gigante de aço desmontado e à espera de ser trazido de volta à vida. Sua tarefa é simples, mas parece infinita. Polir cada peça até que ela brilhe com um reflexo escuro e profundo. Você mergulha um trapo em uma pasta de areia fina e óleo e começa a trabalhar no peitoral. O movimento é circular, repetitivo, exigindo uma pressão constante que logo acende uma dor familiar em seus ombros e antebraços. O som é um sussurro abrasivo, o pano roçando o aço, uma melodia monótona que preenche o silêncio da sala. No começo, é um trabalho tedioso. Sua mente vagueia pensando nos outros pajens que talvez estejam no pátio ou descansando perto do fogo. Mas, aos poucos, o ritmo da tarefa te absorve. O mundo se encolhe até se resumir à superfície curva do metal, ao movimento de suas mãos e ao resultado gradual do seu esforço. Manchas de ferrugem teimosas dão lugar a um brilho opaco,
que lentamente se transforma em um espelho escuro. É um processo que exige uma paciência que você não sabia que tinha. Ao polir, seus dedos encontram as imperfeições da armadura. Há um arranhão. Profundo perto do ombro, a marca de um golpe desviado por pouco. Um pequeno amassado no elmo, logo acima do olho direito, conta a história silenciosa de um encontro difícil. Cada marca é uma cicatriz. Um testemunho da vida que esta armadura protege. Você não está apenas limpando metal. Você está cuidando de uma segunda pele, aprendendo a geografia das batalhas do seu mestre através do toque. A responsabilidade é imensa. O tempo perde o sentido. A única coisa que marca sua passagem é a pilha de peças polidas crescendo ao seu lado. Este trabalho, que parecia um castigo, se transforma em uma forma de meditação, um ritual de cuidado e devoção. Você percebe que ser um escudeiro, e um dia um cavaleiro, não é apenas sobre a glória. É sobre esta dedicação silenciosa, esta manutenção incansável que acontece longe de todos os olhos. A verdadeira força de um cavaleiro começa aqui, no frio do metal e na tarefa infinita de garantir que sua defesa seja impecável. Seu foco agora não está mais no polimento, mas na ordem das coisas. O ferreiro do castelo, um homem de poucas palavras e mãos grossas como martelos, está ao seu lado. Ele não te ensina com explicações longas, mas com gestos. Ele pega uma peça, a manopla direita, e a coloca no lugar correto sobre a mesa. Depois, aponta para a peça correspondente que protege o antebraço, o vambrace, e espera que você a posicione. É um quebra-cabeça de aço e couro, e o preço de um erro é muito alto. Cada peça tem um nome, um termo estranho que você precisa decorar. Grevas para as canelas, sabatons para os pés, o gorjal que protege o pescoço. Você repete os nomes em um sussurro, associando cada um à sua forma, peso e textura. A armadura, que antes era apenas um monte de metal, começa a se tornar um sistema, uma anatomia de proteção. E em cada peça, você reencontra as marcas que descobriu mais cedo. Cada arranhão conta uma história que você não conhece, mas pode imaginar. Você pega o elmo, agora brilhando, sob a luz da tocha. O amassado perto do olho parece menos uma falha e mais uma medalha de honra, um testemunho silencioso de resiliência. Você se pergunta como foi o golpe, o som que fez, a sensação do impacto. As peças deixam de ser objetos e se tornam relíquias, fragmentos de uma vida de riscos e coragem. A tarefa de memorizar a ordem e os nomes se transforma em algo mais profundo. É um ato de respeito, um reconhecimento da jornada do seu mestre. O ferreiro te testa. Ele desarruma a ordem das peças e, com um olhar, te desafia a consertar. Sua mente trabalha rápido, o medo de errar é um nó na garganta. Você pega a primeira peça, depois a segunda, sentindo o peso e a forma, lembrando de sua posição no corpo humano. Greva, joelheira, coice, braçadeira, cotoveleira, manopla. Aos poucos, o esqueleto de aço se reconstrói sobre a mesa, na ordem exata. O ferreiro te observa com seus olhos pequenos e penetrantes. Quando você termina, ele não diz nada. Apenas assente uma vez, um gesto curto e quase imperceptível. Mas, para você, é como se o sol tivesse rompido as nuvens. É a confirmação de que você aprendeu, de que é digno desta responsabilidade. A ansiedade se dissolve e, em seu lugar, fica uma sensação de calma e propósito. O caminho do cavaleiro, você está percebendo, é construído sobre esses pequenos momentos de domínio. Dominar a paciência, dominar o medo, dominar o conhecimento. Cada peça da armadura agora tem um lugar, não apenas na mesa, mas na sua mente. E você sente que, ao aprender a proteger seu mestre, está também aprendendo a construir a si mesmo. A chuva gelada não pede permissão. Ela simplesmente chega, transformando o céu cinzento em um véu de água e o pátio de treinos em um mar de lama marrom e pegajosa. O primeiro sinal é o cheiro de terra molhada que sobe do chão. Depois, o som, um tamborilar constante que começa nas ameias do castelo, e logo se torna um aguaceiro que abafa todos os outros ruídos, menos as ordens do mestre de armas. Elas nunca são abafadas. O treinamento continua. Não há refúgio, não há pausa. Seus pés afundam na lama a cada passo, e o som de sucção que a terra faz ao soltar suas botas é um lembrete constante do esforço extra exigido. A água escorre pelo seu cabelo, pela sua nuca e se infiltra por baixo da sua túnica, um toque gelado que te arrepia até os ossos. Você e os outros pajens estão praticando formações, movimentos que, em terra seca, seriam simples. Aqui são uma batalha contra o próprio chão.
A miséria é uma companhia silenciosa. Você vê nos rostos dos outros meninos os lábios arroxeados, os queixos tremendo, os olhos fixos em um ponto qualquer para evitar mostrar o desespero profundo. Cada um está em sua própria bolha de desconforto. A ansiedade de escorregar e cair na lama, de se tornar o centro das atenções, é quase tão ruim quanto o frio. Você tenta firmar os pés, usar o núcleo do seu corpo para se equilibrar, mas a lama tem sua própria vontade, puxando você para baixo. Então, você olha para o mestre de armas. Ele está parado no centro do pátio, a chuva escorrendo pelo seu rosto e barba, completamente imóvel. Ele não parece sentir o frio, não se importa com a lama que suja suas botas. Ele é uma rocha no meio da tempestade, e sua indiferença ao desconforto é uma lição mais poderosa do que qualquer palavra. Ele espera o mesmo de vocês. Ele não está treinando meninos para dias de sol. Ele está forjando homens para qualquer tempo. Inspirado por aquela figura estoica, você empurra o frio para um canto da sua mente. Você se concentra no movimento, na sensação dos seus músculos trabalhando para te manter em pé, na voz de comando que ecoa no pátio. A chuva se torna apenas um pano de fundo, a lama, um obstáculo a ser conquistado. O exercício finalmente termina. Vocês são dispensados com um aceno de cabeça. Enquanto você caminha de volta para o calor do castelo, deixando um rastro de pegadas lamacentas, uma nova compreensão se assenta em você. O caminho do cavaleiro não é uma estrada pavimentada. Às vezes é um pântano, e a força não está apenas em avançar, mas em simplesmente não ser derrubado. A lama pode ser lavada, mas a resiliência aprendida hoje ficará impregnada em você, muito mais do que o frio. O calor que você esperava encontrar ao voltar para o castelo é uma promessa distante, um sonho adiado. O mestre de armas tem outros planos. A chuva forte diminuiu para um chuvisco fino e gelado, mas a lama permanece. Um inimigo pegajoso e faminto. Agora, a ordem é para duelos de exaustão. Você e outro pajem, ambos tremendo de frio e fadiga, se encaram no centro do pátio. O choque da madeira contra madeira ecoa, um som oco e cansado. Cada golpe que você apara envia uma vibração dolorosa por seu braço já exausto. Cada ataque que você tenta é lento, telegrafado, facilmente bloqueado pelo seu oponente, que está em um estado tão lastimável quanto o seu. Sua respiração é uma nuvem branca e ofegante no ar frio. A única coisa que te mantém em pé é a pura teimosia e o medo do que aconteceria se você parasse. Seus músculos tremem de forma incontrolável. Sua mente está nublada, focada apenas no próximo movimento, no próximo bloqueio. A espada de madeira parece ter o peso de uma tora. Você tenta dar um passo para o lado para encontrar um terreno mais firme, mas é um erro. É o seu pé de apoio que cede primeiro. Um deslize súbito, sem drama, quase patético. A queda é rápida e suja. Você atinge o chão com um baque úmido e a lama fria e grossa te engole, se infiltrando em suas roupas, em seu cabelo, em sua boca. Por um momento, há apenas silêncio, quebrado pelo som da sua própria respiração arfante e pelo chuvisco. E então, o som. Não é uma palavra, mas um rugido gutural que rasga o ar frio. Um som de pura fúria e decepção. O pátio inteiro congela. O único movimento é o do seu oponente recuando um passo. O rosto uma máscara de medo. O grito do mestre de armas não foi direcionado ao seu erro, mas à sua fraqueza. Você fica ali, com o gosto de terra na boca, a humilhação queimando mais forte que o frio. O mestre de armas se move. A sombra dele te cobre como um manto escuro. Ele para sobre você, um monolito de desaprovação silenciosa. Ele não oferece a mão. Ele espera. A mensagem é brutalmente clara. A queda não é o fim. A queda é o teste. Naquele instante, deitado na lama, você entende algo fundamental. O corpo é apenas uma ferramenta. Ele pode falhar, pode se cansar, pode ceder. A verdadeira aprovação, o verdadeiro treinamento de cavaleiro, é o que você faz depois que seu corpo te trai. É encontrar a força não nos músculos, mas em algum lugar mais profundo, para se levantar e continuar, mesmo quando tudo em você grita para desistir. O balanço da sela é um ritmo constante, um movimento para cima e para baixo que se tornou parte de você. Seus músculos, antes doloridos e protestando contra a montaria, agora se movem em harmonia com o cavalo, absorvendo o impacto sem esforço consciente. Pela primeira vez, você deixa as muralhas do castelo para trás. O mundo se abre em uma vastidão de campos verdes e estradas de terra que se perdem no horizonte. O som dominante não é mais o choque de metais, mas o trote uníssono de uma dúzia de cavalos.
Você cavalga um pouco atrás do seu senhor, liderando uma mula de carga que carrega suprimentos. A poeira levantada pelos cavalos à frente forma uma nuvem dourada no ar da tarde. Ela se assenta em suas roupas, em seu rosto e arde em seus olhos, forçando você a piscar constantemente. O cheiro é de poeira seca, suor de cavalo e o aroma distante de flores silvestres esmagadas sob os cascos. É o cheiro da estrada, o perfume da liberdade e da incerteza. A vida dentro do castelo, com sua rotina rígida e paredes familiares, parece um sonho distante. Aqui, tudo é novo e imprevisível. Você observa como os homens de armas se movem, como seus olhos varrem constantemente a paisagem, procurando por qualquer sinal de perigo. O silêncio deles é diferente do silêncio do castelo. É um silêncio alerta, tenso, cheio de uma energia contida. A ansiedade que você sentia no pátio de treinos retorna. Mas agora é diferente, misturada com uma pontada de excitação. Seu senhor se vira na cela e faz um gesto para você. Ele aponta para o cantil de água preso à sua mula. Imediatamente você guia a mula para mais perto, desamarra o cantil com uma mão e o entrega a ele. Tudo isso enquanto mantém o ritmo do seu cavalo. É uma manobra simples, mas realizá-la em movimento, sem quebrar a formação, enche você de um orgulho silencioso. Ele bebe, te devolve o cantil com um aceno de cabeça e volta a olhar para a frente. A pequena interação, tão trivial, parece uma promoção. Você não é mais apenas um menino que cuida de equipamentos. Você faz parte da engrenagem. O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A poeira no ar captura a luz, criando uma atmosfera mágica. Pela primeira vez, você se sente verdadeiramente parte do caminho do cavaleiro. Não é algo que se aprende apenas dentro de muralhas, é algo que se vive aqui fora, na estrada aberta, com o balanço da sela como seu berço e a poeira como seu cobertor. É um caminho de movimento, de vigilância e de uma responsabilidade que vai muito além de si mesmo. O fogo da fogueira estala e cospe faíscas que sobem para a escuridão, morrendo antes de alcançar o manto de estrelas que cobre o céu. A noite chegou, e com ela um frio que penetra em suas roupas e te faz se aproximar mais do calor. O cheiro é de fumaça de lenha e de um guisado simples que borbulha em um caldeirão sobre as chamas. Ao redor do fogo, os homens de armas comem em um silêncio cansado, seus rostos iluminados por uma luz laranja e trêmula. Você já cumpriu suas tarefas. Cuidou dos cavalos, ajudou a descarregar os suprimentos e a montar o pequeno acampamento. Agora você tem a permissão de descansar. Você se senta um pouco afastado do círculo principal, encostado em uma cela, e deixa o calor da fogueira aquecer suas costas. O cansaço do dia na estrada pesa em seus membros, uma exaustão que é, ao mesmo tempo, dolorosa e satisfatória. É o tipo de cansaço que promete um sono profundo, mas você não consegue dormir. A noite na estrada é cheia de sons estranhos e desconhecidos. O uivo distante de um animal, o farfalhar de folhas na floresta próxima, o pio de uma coruja. Cada som te deixa em alerta, seu corpo tenso. O castelo, com suas muralhas grossas, te dava uma sensação de segurança que você só agora percebe o quanto valorizava. Aqui, a única parede entre você e o desconhecido é a escuridão e o círculo de luz da fogueira. Você observa os homens designados para a primeira vigia. Eles não se sentam perto do fogo. Permanecem nas sombras, na periferia do acampamento, suas silhuetas mal visíveis contra a noite. Eles não conversam. São estátuas silenciosas, seus rostos virados para uma escuridão, seus ouvidos atentos a cada som que a noite produz. A calma e a prontidão deles são um contraste gritante com a sua própria ansiedade. Então, você entende, a vigia não é apenas para proteger o acampamento. É uma lição de confiança. A tranquilidade dos homens que dormem depende inteiramente da vigilância dos que estão acordados. É uma responsabilidade compartilhada, um pacto silencioso que une todo o grupo. Ver a disciplina deles ajuda a relaxar a sua mente. Aos poucos, os sons da noite deixam de ser ameaçadores e se tornam parte de uma canção de ninar rústica. Enquanto seus olhos começam a pesar, você percebe que o caminho do cavaleiro é pavimentado com esses contrastes. O movimento e a quietude, o trabalho e o descanso, o medo e a confiança. E talvez a parte mais importante de ser forte durante o dia seja saber como encontrar a paz durante a noite, confiando que outros estão vigiando por você. O grito da multidão é uma onda que te atinge, um rugido tão grande e avassalador que parece fazer o próprio ar vibrar. Você nunca ouviu nada parecido. O som abafa o vento, o farfalhar das bandeiras e até seus próprios pensamentos.
Você está nos bastidores de um torneio, um mundo caótico de cores, barulho e uma tensão elétrica que paira sobre tudo. Bandeiras e estandartes de dezenas de famílias nobres balançam ao vento, uma floresta de seda colorida contra o céu azul. O cheiro é uma mistura vertiginosa de cavalos suados, couro, comida assando em barracas próximas e o perfume caro das damas na tribuna. A ordem silenciosa e previsível do seu castelo parece pertencer a outra vida. Aqui, você é um pequeno ponto em um mar de gente e sua única âncora é a tenda do seu senhor. Lá dentro, o barulho da multidão é um pouco abafado, mas a ansiedade é ainda mais concentrada. Seu mestre, o cavaleiro, está sendo vestido para a justa. A armadura que você passou incontáveis horas polindo, agora, está sendo montada em um corpo vivo e respirando. Sua tarefa é ajudar, entregar as peças certas na ordem certa, apertar as fivelas de couro com os dedos que tremem levemente. Seu senhor está calmo, seus movimentos são econômicos e precisos. Ele não parece notar o caos lá fora. O olhar dele está focado, distante. Quando você se atrapalha com a fivela de uma manopla, a mão dele, grande e calejada, cobre a sua por um instante, guiando o movimento com uma firmeza tranquilizadora. O gesto é breve, silencioso, mas é o suficiente para acalmar a tempestade em seu peito. Ele está pronto. Ele te dá um breve aceno de cabeça, vira-se e sai da tenda. Uma figura de aço reluzente caminhando em direção ao seu destino. Você fica sozinho na tenda, o coração batendo forte. Do lado de fora, uma trombeta soa, um chamado claro e penetrante que corta o rugido da multidão. Um silêncio expectante cai sobre o campo. Então, você ouve o trovão. O som de 2 cavalos de guerra galopando um em direção ao outro. Um ritmo que cresce em fúria e poder, fazendo o chão tremer. Você prende a respiração. Ouve-se o grito coletivo da multidão e, em seguida, o som que define tudo. Um estalo agudo e explosivo de madeira se partindo, seguido por um rugido ensurdecedor de aprovação. Você não viu nada, mas sentiu tudo. Naquele instante você compreende que o treinamento de cavaleiro, a dor nos músculos, a lama fria, tudo isso não era apenas para a batalha. Era para este momento. Era para ser capaz de funcionar, de servir, de manter a calma no coração de um furacão de emoções e barulho. A verdadeira justa, você suspeita, não é apenas a do cavaleiro contra o oponente, mas a sua própria, contra a ansiedade que ameaça te paralisar. O seu senhor retorna à tenda, e o som da armadura dele é como o de uma avalanche lenta e controlada. Ele tira o elmo e o rosto dele está coberto de suor, a respiração pesada, mas não há tempo para descanso. Ele aponta com o queixo para a lança quebrada, cujos fragmentos repousam em um canto. E depois para a lança nova, intacta, que está apoiada perto da entrada. A próxima justa começará em instantes. Enquanto ele bebe um gole de água, você corre para pegar a lança reserva. Então você vê, uma das correias de couro que prendem a proteção da perna, a greva, está solta, quase arrebentando. A falha é pequena, quase imperceptível em meio a tantas outras peças e fivelas. Mas em um esporte, onde tudo depende da estabilidade e da proteção, um pequeno detalhe como esse pode ter consequências desastrosas. O sangue gela em suas veias. O erro foi seu. Você deveria ter verificado com mais cuidado. O pânico sobe pela sua garganta, quente e amargo. Não há tempo para trocar a correia. A trombeta soará a qualquer momento. Você precisa agir, ignorando a hierarquia, o respeito, o medo. Você se ajoelha aos pés do seu senhor. Ele te olha com surpresa, a sobrancelha arqueada. Você não fala, apenas aponta para a correia defeituosa. A urgência em seu olhar é a sua única explicação. Por um segundo que parece uma eternidade, ele apenas te encara. Você espera uma explosão, uma repreensão severa pela sua ousadia. Mas o rosto dele se suaviza em uma compreensão imediata. Ele levanta a perna, te dando acesso. Com os dedos trêmulos, mais rápidos, você trabalha na correia, usando uma pequena faca para fazer um novo furo e prender a fivela de uma forma improvisada, mais segura. Suas mãos estão cobertas de suor. O barulho da multidão lá fora parece distante. Seu mundo inteiro se resume a este pequeno pedaço de couro. E quando você termina, a trombeta soa. É o chamado. O cavaleiro coloca a mão em seu ombro, um aperto firme e rápido. É um gesto de reconhecimento, talvez até de gratidão. Ele pega a lança nova, coloca o elmo e sai sem olhar para trás. Você fica de joelhos, a respiração ofegante, o coração martelando contra as costelas. Neste momento você entende o que significa ser um escudeiro.
Não é sobre glória ou admiração, é sobre esta responsabilidade absoluta. É sobre ser os olhos e os ouvidos do seu cavaleiro, sobre antecipar as falhas, sobre garantir que ele possa focar apenas na luta. A vitória dele, você percebe, não é conquistada apenas por ele, mas por toda a equipe que trabalha nas sombras. E seu papel, por menor que seja, é vital. O silêncio dentro da tenda é mais pesado e opressor do que o grito da multidão lá fora. O barulho do torneio continua, mas aqui o mundo parou. Seu senhor, o cavaleiro, está sentado em um banquinho, a armadura ainda no corpo, o elmo no chão ao seu lado. Ele não se move. Ele encara um ponto qualquer no tecido da tenda, mas seus olhos não veem nada. O olhar dele está perdido em algum lugar distante, no momento exato em que a lança do oponente o atingiu em cheio, derrubando-o do cavalo. A derrota. O ar está carregado com uma decepção tão palpável que você quase consegue tocá-la. Você quer dizer alguma coisa, oferecer uma palavra de conforto, mas a sua garganta está seca. O que um pajem poderia dizer a um cavaleiro naquele momento? Qualquer palavra soaria vazia, tola. A ansiedade te deixa paralisado. Você não sabe o que fazer, como agir. A sua única tarefa, agora, parece ser a de não piorar as coisas. Então, em vez de falar, você age. Você se move com um cuidado deliberado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Você pega um pano limpo e uma bacia de água fresca. Você se ajoelha na frente dele, como fez horas antes, mas por um motivo completamente diferente. Com gentileza, você começa a limpar a poeira e o suor do rosto dele. Ele não reage, não te impede. O único sinal de que ele percebe sua presença é um leve tremor em sua mandíbula. Você continua seu trabalho em silêncio. Desamarra as correias das manoplas, liberando as mãos dele. Pega o copo de água e o segura perto dos lábios dele, sem insistir. Ele hesita, mas depois bebe um gole lento e longo. Você não o apressa para tirar o resto da armadura. Você apenas espera, presente, oferecendo seu serviço como a única forma de consolo que conhece. É uma tarefa estranha, consolar sem palavras, oferecer apoio através de gestos simples. Aos poucos, a rigidez no corpo dele começa a ceder. Ele solta um suspiro profundo, um som que parece carregar todo o peso do mundo. Ele finalmente te olha, e nos olhos dele você não vê raiva, mas uma exaustão profunda e uma vulnerabilidade que você nunca tinha visto. Ele não sorri, mas o olhar dele te agradece. Nesse silêncio compartilhado, você aprende uma das lições mais difíceis do caminho do cavaleiro. Não se trata apenas de celebrar vitórias, mas de saber como suportar as derrotas. E como escudeiro, seu papel não é apenas ajudar a vestir a armadura para a glória, mas também ajudar a removê-la na desonra, oferecendo uma lealdade que não depende do resultado. A verdadeira força, você descobre, reside na capacidade de permanecer ao lado de alguém quando não há mais nada a ser dito. O gosto do vinho é doce e forte em sua língua. Um calor que se espalha pelo seu peito e relaxa os músculos tensos. O ar da noite está repleto de música, risadas e o zumbido de centenas de conversas. Tochas e fogueiras iluminam o acampamento do torneio, transformando-o em uma cidade de luz e som. A derrota do dia anterior parece uma memória distante, lavada pela vitória de hoje na luta corpo a corpo, o melee. Seu senhor foi o campeão. Você se move pelas bordas da celebração. Seu papel agora, reduzido a garantir que o copo do seu mestre nunca fique vazio. Mas esta noite, a tarefa não é um fardo. Cada vez que você se aproxima da mesa onde ele está sentado com outros cavaleiros, você sente uma onda de orgulho. Não é um orgulho seu, mas um orgulho refletido, como a lua que brilha com a luz do sol. Você vê os sorrisos, os tapinhas nas costas que ele recebe, a admiração nos olhos dos outros. E você sabe que, de uma forma muito pequena, você faz parte disso. A música de um alaúde se mistura com as vozes altas. Em um canto, alguns escudeiros competem em uma queda de braço, as risadas explodindo a cada vitória. A atmosfera é leve, cheia de uma camaradagem que você nunca viu no ambiente formal do castelo. É uma celebração não apenas da vitória, mas da sobrevivência, do alívio após a tensão do combate. Em um momento, seu senhor te chama com um aceno de cabeça. Você se aproxima, esperando uma ordem, mas ele não pede mais vinho. Ele pega um pedaço de pão e queijo da mesa e o estende para você. Seus olhos se encontram. E pela primeira vez, você vê um sorriso genuíno em seu rosto, não apenas uma formalidade. O gesto é simples, mas o significado é profundo. É um reconhecimento. É uma inclusão. Ele está compartilhando a celebração com você. Você aceita a comida com um aceno de cabeça, a garganta apertada demais para falar?
Você se afasta para um canto, e o pão e o queijo parecem o melhor banquete que você já provou. Você observa seu mestre rindo com seus pares, e um sentimento de pertencimento te aquece mais do que o vinho ou o fogo. A vitória dele é, de alguma forma, a sua vitória também. O caminho do cavaleiro não é uma jornada solitária. É um esforço de equipe, uma teia de lealdade e dependência mútua. A glória de um homem é construída sobre o trabalho silencioso de muitos. E nesta noite de celebração, você não é apenas um servo. Você é parte da história. Um fio na tapeçaria da vitória. O peso sobre seus ombros é imediato e esmagador. Não é a dor aguda de um exercício, mas uma pressão constante, um abraço de ferro que parece querer te empurrar para o centro da terra. O mestre de armas está ajustando o peitoral sobre o seu gambeson, a jaqueta acolchoada que serve de primeira camada de defesa. O cheiro de lona e estofamento de lã enche suas narinas. Hoje, pela primeira vez, você está vestindo uma armadura de verdade. Não é a armadura completa e reluzente do seu senhor, mas um conjunto de treinamento mais leve, feito de peças desiguais e marcado por anos de uso. Mesmo assim, o peso é diferente de tudo o que você já sentiu. Cada peça que é adicionada, as braçadeiras, as grevas, aumenta a carga, forçando seus músculos a se contraírem em protesto. Você precisa se concentrar para manter os joelhos retos, para não cambalear. O elmo é a última peça. Quando ele desce sobre sua cabeça, o mundo muda. O som se torna abafado, distante. Sua visão é reduzida a uma fenda estreita. O ar que você respira se torna quente e úmido rapidamente, com o cheiro do seu próprio hálito. A sensação é claustrofóbica, como se você estivesse no fundo de um poço de metal. A ansiedade aperta seu peito, e você precisa forçar uma respiração lenta e contida para não entrar em pânico. O mestre de armas te dá um empurrão firme no peito. Você se desequilibra, dando alguns passos desajeitados para trás antes de conseguir parar. O simples ato de andar, algo que você faz sem pensar desde que era criança, agora exige um esforço monumental. Cada passo é um exercício de equilíbrio, uma negociação entre seu corpo e a casca de metal que o envolve. Você se sente como um caranguejo em uma concha nova e pesada demais. Ele te entrega uma espada de treino, e o peso extra em sua mão quase te derruba. Você tenta assumir uma postura de guarda, a mesma que praticou por meses, mas a armadura restringe seus movimentos, força seus braços a arcos mais curtos, seus joelhos a se dobrarem de uma maneira diferente. Tudo o que você aprendeu precisa ser reaprendido, adaptado a esta nova realidade. O treinamento de um escudeiro não é apenas sobre aprender a lutar, é sobre se tornar um com a sua armadura, até que ela deixe de ser um fardo e se torne uma extensão do seu corpo. Olhando para a sua imagem distorcida no escudo de um colega, você mal se reconhece. Você não é mais um pajem. Você é algo novo, algo em construção, um ser de carne e aço. E o caminho para dominar essa nova forma parece, naquele momento, incrivelmente longo e difícil. O seu próprio som se tornou a sua trilha sonora. O ranger das juntas de metal, o som metálico de cada passo, o eco da sua respiração dentro do elmo. O exercício é brutalmente simples: andar. Atravessar o pátio de treinos de um lado ao outro, virar e voltar. Mas dentro desta carapaça de aço, a tarefa é uma provação. O movimento é lento, desajeitado. Você não caminha, você se arrasta. Cada passo uma vitória contra a inércia e o peso. Você tenta se lembrar de como era se mover livremente. Facilidade de correr, de pular. Essas memórias parecem pertencer a outra pessoa, a uma vida passada. Agora, seu corpo é um prisioneiro do aço. O atrito das placas de metal contra o gambeson já começa a criar pontos de calor em seus ombros e quadris. A exaustão não é apenas muscular, é mental. A necessidade de se concentrar em cada movimento, em cada respiração, drena sua energia. O mestre de armas te observa de longe, os braços cruzados. Ele não oferece ajuda nem correção. A lição de hoje não é sobre técnica, mas sobre adaptação. É sobre forçar seu corpo a entender, a aceitar esta nova realidade. É sobre aprender a ser um com o aço. Você olha para os outros escudeiros, cada um em sua própria luta silenciosa, e percebe que todos estão passando pela mesma provação. Há um estranho conforto nessa miséria compartilhada. A certa altura, você tropeça. A queda parece acontecer em câmera lenta. Não há como usar as mãos para se proteger. Você simplesmente cai para a frente, um bloco de metal. Descontrolado, e o impacto com o chão de terra batida te sacode por inteiro. A dor é abafada pela armadura, mas o som é alto e humilhante.
Por um momento você fica ali, o rosto pressionado contra a fenda do elmo, olhando a terra de perto. A vontade de simplesmente não se levantar é esmagadora. Mas então você se lembra do seu senhor no torneio. Você se lembra da disciplina dos homens em vigia. Você se lembra de todas as pequenas lições do caminho do cavaleiro. Com um grunhido de esforço, você se apoia nos cotovelos e lentamente, com os músculos tremendo, consegue se ajoelhar e finalmente ficar de pé. O mundo balança por um segundo. Você está coberto de poeira, mas você está de pé. Não há glória neste momento. Não há aplausos. Há apenas a dura realidade do treinamento. A armadura não te torna invencível. Ela te torna um alvo maior, mais lento. A verdadeira proteção você começa a entender não vem do aço, mas da sua capacidade de se levantar depois de cair de novo e de novo. A força de um cavaleiro está na sua teimosia. O som da espada de aço é completamente diferente. Não é o baque surdo da madeira, mas um clank agudo e ressonante que canta no ar. Você está no pátio, vestindo a armadura de treino. E pela primeira vez, sua arma não é um pedaço de madeira, mas uma lâmina de verdade, sem fio, mas com todo o peso e equilíbrio de uma arma real. O cheiro de ozônio e metal parece pairar no ar a cada vez que as lâminas se encontram. Seu oponente é um escudeiro um pouco mais velho. Seus movimentos são mais confiantes, mais fluidos. Ele ataca e você ergue sua espada para aparar o golpe. A vibração do impacto é uma onda de choque que sobe pela lâmina, atravessa sua manopla e corre pelo seu braço. É uma sensação violenta que te força a firmar os pés para não perder o equilíbrio. O som do aço contra o aço ecoa dentro do seu elmo, amplificado e ensurdecedor. Ele pressiona, uma série de golpes rápidos que te forçam a recuar. Você se concentra em bloquear, em usar o corpo para absorver os impactos, em não ceder terreno. A luta se torna uma dança brutal, uma conversa em uma língua de aço. Sua mente, antes cheia de ansiedade, agora está vazia, focada unicamente no movimento da lâmina adversária. Não há tempo para pensar, apenas para reagir. Em um dos ataques, a ponta da espada dele passa pela sua guarda e atinge seu elmo de raspão. O impacto é como um trovão ao lado da sua cabeça. O mundo se torna um zumbido agudo e um clarão de luz branca por um instante. Você cambaleia para trás, desorientado, o ouvido latejando com a pancada. O zumbido é um lembrete penetrante da sua falha, do perigo real que mesmo uma lâmina de treino representa. Mas não há tempo para se lamentar. Seu oponente hesita por um segundo, talvez por surpresa, e nesse instante de pausa, você se recupera. O instinto, forjado em meses de treinamento, assume o controle. Você avança, usando o peso do seu corpo e da sua armadura para empurrá-lo, quebrando o ritmo dele. Os papéis se invertem. Agora é você quem ataca, e a vibração em sua própria lâmina é um sentimento de poder, de controle. O mestre de armas grita, e o duelo para. Vocês se afastam, a respiração ofegante criando nuvens de vapor que saem pelas fendas dos elmos. O zumbido em seu ouvido começa a diminuir, mas a adrenalina ainda corre em suas veias. Você sobreviveu. Mais do que isso, você aprendeu. A dor é uma professora, e a vibração da lâmina é sua voz. E hoje, você começou a entender o que ela está tentando te ensinar. O zumbido no seu ouvido se foi, mas uma nova consciência tomou seu lugar. A mente, antes um turbilhão de ansiedade e medo, agora está estranhamente calma, focada. O mundo exterior parece ter recuado, e tudo o que existe é o espaço entre você e seu oponente. O corpo, antes desajeitado dentro da armadura, agora se move com uma nova economia, uma eficiência nascida da necessidade. Você finalmente parou de lutar contra o aço e começou a dançar com ele. O duelo recomeça, mas a dinâmica mudou. Não é mais uma troca frenética de golpes, mas uma conversa calculada. Você observa o movimento dos ombros dele, a forma como ele transfere o peso entre os pés, procurando por uma abertura, um padrão, uma hesitação. A espada dele não é mais apenas uma ameaça, é uma fonte de informação. Cada movimento dele é uma pergunta, e cada bloqueio seu, uma resposta. Você não ataca de forma imprudente. Você espera. A paciência que aprendeu na floresta, durante a caça com o falcão, agora serve a um novo propósito. Você o cansa, desviando seus golpes em vez de bloqueá-los de frente, usando o ângulo da sua lâmina para guiar a força dele para longe de você. O som dos metais se raspando é menos brutal, mais técnico. É a trilha sonora de uma dança arriscada. Então você vê a oportunidade. Um ataque um pouco mais amplo, um momento em que ele se expõe demais. O seu corpo reage antes que a sua mente consciente possa processar.
Você não avança em linha reta, mas dá um passo para o lado, saindo da linha de ataque. Dele. Ao mesmo tempo, sua espada se move em um arco rápido, não para atacar o corpo dele, mas para prender a lâmina dele contra o chão. A alavancagem faz o resto. A espada dele escapa de sua mão e cai com um baque na poeira. O silêncio que se segue é absoluto. A respiração ofegante de vocês dois é o único som no pátio. Você venceu. Não pela força bruta, mas pela técnica, pela paciência, pela observação. O mestre de armas se aproxima e, com um aceno de cabeça, sinaliza o fim do treino. Você se inclina para pegar a espada do seu oponente e a devolve a ele, um gesto de respeito que transcende a rivalidade do momento. Ao remover o elmo, o ar fresco no seu rosto é como um renascimento. Você percebe que o treinamento de cavaleiro não é uma ascensão linear. É uma série de revelações, de momentos em que a mente e o corpo finalmente se alinham. E hoje, pela primeira vez, você sentiu o vislumbre do que significa ser um guerreiro, não apenas um menino vestindo uma armadura. O cheiro de cera derretida e pergaminho velho preenche a sala de estratégia do castelo. É noite, e a única luz vem de um candelabro pesado colocado sobre uma mesa enorme. A mesa não está posta para um jantar, mas coberta por um mapa vasto, desenhado à mão com uma precisão impressionante. Pequenas peças de madeira pintada, representando unidades de soldados e cavaleiros, estão espalhadas pelo mapa como um jogo silencioso e mortal. Você está em um canto da sala, perto da porta. Sua presença tolerada, mas não convidada. Seu trabalho é simples: manter os copos dos cavaleiros cheios de vinho e garantir que as velas não se apaguem. Mas seus olhos e ouvidos estão fixos na mesa. Homens que você está acostumado a ver em armaduras ou em treinos extenuantes agora estão debruçados sobre o mapa, suas expressões sérias e concentradas. Entre eles está o seu senhor. A voz do comandante, um barão mais velho com um rosto marcado por cicatrizes, é grave e calma. Ele não grita como o mestre de armas. Sua autoridade vem de um lugar diferente, de uma certeza tranquila. Com um bastão de madeira, ele aponta para diferentes pontos no mapa, descrevendo rios, florestas e posições inimigas. As palavras dele pintam um quadro claro, mas a tensão na sala é tão espessa quanto a fumaça das velas. Cada decisão tomada aqui terá consequências de vida ou morte. Ele move uma peça de madeira que representa a cavalaria, deslizando-a por uma planície no mapa. O som da madeira arrastando no pergaminho é o único ruído, além da voz dele. Ele fala sobre flanquear, sobre a importância da velocidade e da surpresa. Você vê seu senhor assentir, os olhos dele seguindo cada movimento, a mente dele claramente trabalhando, antecipando cada possibilidade. A ansiedade que você sente não é pelo combate físico, mas pela complexidade esmagadora da situação. Neste momento, você entende que a batalha não é vencida apenas no campo. Ela é vencida primeiro aqui, nesta sala silenciosa, com estratégia, inteligência e a capacidade de ver o todo. Um cavaleiro não é apenas um guerreiro. Ele é um pensador, uma peça em um jogo muito maior. A força bruta, você percebe, é inútil sem uma mente que a guie. A reunião termina. Os cavaleiros se dispersam, suas faces ainda carregadas com o peso das decisões. Você apaga as velas uma a uma, mergulhando a sala na escuridão. O cheiro de cera quente e o mapa fantasmagórico permanecem. O caminho do cavaleiro, você reflete, tem muitas facetas, e a mais desafiadora delas, talvez, não envolva uma espada, mas a responsabilidade de mover pequenas peças de madeira sobre um mapa, sabendo que cada movimento representa o destino de homens de verdade. O dia seguinte te encontra na estrada novamente, mas algo em você mudou. Você não vê mais a paisagem como apenas um cenário. Depois de ouvir a discussão na sala de guerra, cada colina, cada bosque e cada riacho se tornou uma peça no tabuleiro de xadrez que você viu na noite anterior. O mapa não está mais no pergaminho. Ele está vivo ao seu redor. Seu senhor cavalga ao seu lado por um tempo, algo que ele raramente faz. Ele não fala sobre a batalha iminente. Em vez disso, ele aponta para o sol. Ele te faz notar a posição dele no céu, como as sombras se alongam, como a luz pode ofuscar um inimigo que se aproxima de uma determinada direção. Ele te mostra como o vento, que antes era apenas uma inconveniência fria, pode carregar o som de um exército se aproximando ou levantar uma nuvem de poeira para esconder um movimento. O sol e o vento, ele te faz entender, são armas, aliados silenciosos para quem sabe usá-los. Mais tarde, ele para perto de um riacho. Ele desmonta e te mostra como a
Lama nas margens revela o tipo e a quantidade de cavalos que passaram por ali recentemente. Ele te ensina a ler as pegadas, a distinguir um cavalo de carga de um cavalo de guerra. A natureza, que para você era apenas um pano de fundo, se transforma em um livro aberto, cheio de informações cruciais. A ansiedade que você sentia sobre a batalha começa a se transformar em uma curiosidade focada. O medo do desconhecido diminui à medida que o mundo ao seu redor se torna mais compreensível. A lição? Não. É sobre como empunhar uma espada, mas sobre como usar seus olhos e sua mente. É uma forma diferente de treinamento de cavaleiro, mais sutil, mas talvez mais importante. Você percebe que a verdadeira habilidade de um guerreiro não está em sua força, mas em sua percepção. É a capacidade de ver o que os outros não veem, de entender as vantagens e desvantagens que a própria terra oferece. A força pode vencer uma luta, mas a inteligência pode vencer uma guerra antes mesmo que a primeira espada seja desembainhada. Ao final do dia, quando o acampamento é montado, você se sente diferente. O mundo ao seu redor não é mais um lugar passivo. É um campo de possibilidades, um aliado em potencial. E você, o escudeiro, não é mais apenas um seguidor. Você está aprendendo a ler o jogo. E esse conhecimento te dá uma nova sensação de calma, um poder silencioso que nenhuma armadura poderia oferecer. O som que domina o mundo agora é o ritmo constante das botas na terra batida. Não há mais cavalos. Vocês estão se movendo a pé, em uma marcha forçada através de uma floresta densa, onde as árvores formam um teto que mal deixa a luz do sol passar. O cheiro é de folhas em decomposição e terra úmida. O silêncio da tropa é quebrado apenas pelo som de centenas de pés marchando, uma batida hipnótica que dita o fluxo do seu sangue e dos seus pensamentos. A fome é uma presença constante, uma dor surda que aperta seu estômago. As rações são escassas, guardadas para o momento da batalha. Vocês sobrevivem de um punhado de grãos secos e goles de água. Cada passo exige uma energia que você sente que não tem. Mas de alguma forma, suas pernas continuam a se mover, seguindo o homem à sua frente em uma disciplina cega. Você não é mais um pajem ou um escudeiro servindo um cavaleiro. Você é parte de uma serpente longa e anônima que desliza pela floresta. A armadura de treino, antes um fardo, agora é uma segunda pele familiar. O peso dela se tornou parte de você, mas a marcha interminável testa seus limites de uma maneira nova e mais cruel. Não é a dor aguda de um golpe, mas o desgaste lento e implacável da resistência. Você observa os homens ao seu redor. Os rostos deles são máscaras de exaustão, cobertos de sujeira e suor. Ninguém reclama. Ninguém fala. A queixa é um luxo que ninguém pode se permitir. A sobrevivência do grupo depende da capacidade de cada um de silenciar seu próprio desconforto e continuar andando. A ansiedade aqui não é sobre falhar em uma tarefa, mas sobre não conseguir dar o próximo passo, sobre se tornar um fardo para os outros. Em um momento de breve descanso, você se senta encostado em uma árvore. A respiração ofegante. Seu senhor se aproxima e se senta ao seu lado. Ele não diz nada. Apenas abre sua própria bolsa de couro e te oferece metade de uma maçã seca e enrugada. É um tesouro. O sabor doce e concentrado na sua boca é a coisa mais deliciosa que você já provou. O gesto, tão pequeno, é um lembrete de que, mesmo nesta marcha brutal, a humanidade persiste. A marcha recomeça. O ritmo das botas na terra batida volta a te consumir. Mas agora, algo está diferente. A fome ainda está lá, a exaustão ainda pesa em seus ombros. Mas a pequena maçã te deu mais do que apenas sustento. Ela te deu força. A força que vem de saber que você não está sozinho nesta provação, que a lealdade é uma via de mão dupla. E com esse pensamento você encontra energia para continuar. O cansaço deixou de ser uma sensação para se tornar o seu estado natural. Ele vive em seus ossos, em seus músculos, em cada respiração curta que você toma. A floresta parece não ter fim, um labirinto verde e marrom que te engole a cada passo. O ritmo constante da marcha se tornou o seu único relógio, a única medida do tempo. Sua mente, para se proteger, se desliga. Você se move em um estado de torpor, o corpo funcionando por puro instinto e memória muscular. Mas então, você vê algo que te acorda. Um homem, algumas fileiras à sua frente, tropeça. Ele não cai, mas seu corpo vacila, a exaustão finalmente quebrando sua postura. Imediatamente, o homem ao lado dele estende um braço, firmando-o sem quebrar o ritmo da marcha. Nenhuma palavra é trocada. O gesto é rápido, eficiente e quase invisível. É um pequeno ato de camaradagem,
uma faísca de humanidade no meio da máquina de guerra. Essa pequena cena te atinge com força. Você percebe que a força desta coluna de homens não está na capacidade individual de cada um, mas nesta teia invisível de apoio mútuo. A disciplina não é apenas sobre obedecer ordens e marchar em linha. É sobre cuidar do homem ao seu lado, sobre entender que a fraqueza de um é a fraqueza de todos. Com essa nova perspectiva, você endireita as costas. Ignora a queimação em suas panturrilhas, a dor em seus ombros sob o peso da armadura. Você foca no ritmo, na disciplina que mantém a coluna em movimento. Você não está mais apenas marchando por si mesmo. Você está marchando pelo homem à sua frente e pelo homem atrás de você. Você é um elo em uma corrente, e a sua força contribui para a força de todos. A mente, que estava em busca de um sono profundo para escapar da realidade, agora encontra um novo propósito. A marcha se transforma. Não é mais uma aprovação sem sentido, mas um exercício de responsabilidade coletiva. Cada passo firme que você dá é uma declaração silenciosa de que você não vai falhar com seus companheiros. A dor não desaparece, mas ela perde o poder sobre você. O caminho do cavaleiro, você aprende neste dia, é fundamentalmente sobre disciplina, mas não a disciplina cega da obediência, e sim a disciplina consciente do dever. O dever para com seu senhor, para com seus irmãos de armas, e para com o propósito maior que os uniu nesta jornada. E é essa disciplina, mais do que qualquer armadura ou espada, que te manterá em movimento, mesmo quando seu corpo implorar para parar. O silêncio da noite é diferente esta noite. Não é o silêncio vivo da floresta, com seus sons de animais e folhas. É um silêncio pesado, tenso, carregado de uma expectativa que faz o ar parecer mais denso. O acampamento está quieto, mas ninguém dorme. O cheiro de fumaça da fogueira se mistura com o odor de óleo e couro, enquanto os homens se preparam para a manhã seguinte. A batalha. Sob a luz bruxuleante da fogueira, você observa os rituais silenciosos ao seu redor. Um homem de armas afia sua espada com uma pedra de amolar, o som de raspar rítmico e metódico. Outro verifica as cordas do seu arco, testando a tensão com uma concentração absoluta. Não há conversas, apenas o som de armas sendo preparadas, um concerto de ruídos pequenos e precisos que, juntos, formam a sinfonia da véspera da guerra. Seu senhor está sentado, os olhos fechados, talvez em oração, talvez apenas focando a mente. Sua tarefa é preparar a armadura dele uma última vez. Cada peça, que você poliu até o brilho, agora parece ter um peso diferente. Não é mais um equipamento de treino ou de exibição. Amanhã, cada uma dessas placas de metal será a única coisa entre a vida e o fim. A responsabilidade te esmaga. Você trabalha com um cuidado que beira a reverência. Verifica cada correia, cada fivela, cada rebite. Você passa um pano oleado na lâmina da espada dele, não para brilhar, mas para proteger do orvalho da manhã. Seus movimentos são lentos, deliberados. A ansiedade que antes te paralisava agora se canaliza. Em um foco intenso. Cada detalhe importa. Um erro seu pode custar tudo. A calma dos homens ao seu redor é contagiante. Não é a ausência de medo. Você vê o medo nos olhos deles, um brilho sombrio que a fogueira não consegue esconder. Mas é um medo controlado, domado pela disciplina e pelo senso de dever. Eles aceitaram o que está por vir. Eles estão prontos. Essa aceitação te dá uma estranha sensação de paz, uma calma que se assenta sobre a sua própria ansiedade. A noite avança. O som das armas, sendo preparadas, diminui, substituído pelo silêncio ainda mais pesado da espera. Você sabe que não haverá muito sono esta noite. O corpo pode estar exausto, mas a mente está em vigília. E nesta vigília silenciosa, você se sente mais conectado a esses homens do que nunca. Vocês não são mais cavaleiros, escudeiros e soldados. Vocês são irmãos, unidos pelo mesmo destino que aguarda com o nascer do sol. A primeira luz do dia é um cinza pálido que se infiltra pela névoa. O acampamento está de pé, mas o silêncio persiste, agora ainda mais denso. O cheiro de metal frio e couro úmido domina o ar. É a hora. Você ajuda seu senhor a vestir as últimas peças da armadura, seus dedos movendo-se com uma precisão que você não sabia possuir. A familiaridade da tarefa é a sua única âncora em um mar de tensão. Quando a última fivela é presa, seu trabalho está quase completo. Você entrega a ele o escudo com o brasão da família pintado em cores vivas, um ponto de cor em um mundo de cinza e aço. Depois, o elmo. Ele o segura por um momento,
olhando para o interior como se procurasse algo ali. Ele o coloca na cabeça, e o homem que você conhece desaparece, substituído por uma figura impessoal e ameaçadora de metal. Ele monta em seu cavalo de guerra, que bufa nervosamente, sentindo a tensão no ar. A tropa está formada, uma floresta de lanças apontando para o céu enevoado. O único som é o tilintar suave do metal, o couro rangendo, os cavalos pisando inquietos. Você está ao lado do cavalo do seu senhor, segurando as rédeas, esperando. Sua função agora é aguardar na retaguarda, pronto para fornecer uma nova arma, uma nova lança, ou ajudar se ele for derrubado. Antes que o comandante dê a ordem para avançar, seu senhor se inclina na cela. Através da fenda do elmo, os olhos dele encontram os seus. É um instante que parece se esticar por uma eternidade. Nesse olhar, não há palavras, mas há uma comunicação completa. Há um reconhecimento de tudo o que vocês passaram juntos. O treinamento, a viagem, a derrota, a vitória. Há uma confiança silenciosa, uma promessa mútua, a promessa de que ele lutará com tudo o que tem e a promessa de que você estará lá por ele, não importa o que aconteça. Ele assente uma vez, um movimento curto e quase imperceptível. E isso é tudo. A ordem do comandante ecoa pelo campo, um grito que quebra o feitiço. A coluna de cavaleiros começa a se mover, primeiro em um trote lento, depois acelerando. Você solta as rédeas e recua, o coração batendo forte no peito. Você observa a muralha de aço e coragem avançar em direção à linha de árvores onde o inimigo espera. O barulho da carga cresce até se tornar um trovão que abala a terra. Você está sozinho agora, com a névoa e o som. O caminho do cavaleiro te levou a este ponto. E agora, tudo o que você pode fazer é esperar e confiar. Confiar na força do seu senhor, na sua própria preparação e no vínculo silencioso que foi forjado entre vocês. O som do impacto é um estrondo surdo e contínuo, uma mistura do trovão da carga com o choque de aço e os gritos que se erguem de ambos os lados. A névoa da manhã se mistura com a poeira levantada por centenas de homens e cavalos, criando um véu que esconde e revela o caos em flashes. Você está na retaguarda, perto da linha de suprimentos, e seu coração bate no ritmo da batalha que você mal consegue ver. Seus olhos tentam desesperadamente encontrar o estandarte do seu senhor, o leão azul em fundo branco. Mas o campo é uma confusão de bandeiras que sobem, descem e se agitam como barcos em uma tempestade. A batalha não é uma linha organizada como nos mapas da sala de guerra. É um organismo vivo e caótico, um turbilhão de pequenos combates individuais que, juntos, formam um todo incompreensível. Você sente uma inutilidade esmagadora. Todo o seu treinamento, toda a sua preparação, parece irrelevante agora. Sua função é esperar. A ansiedade é um nó apertado no seu estômago. Cada grito que você ouve, cada estandarte que cai, te faz prender a respiração. A poeira tem um gosto metálico e o cheiro de suor e medo é denso no ar. Um cavalo sem cavaleiro galopa de volta da linha de frente, os olhos arregalados de pânico. Ele passa por você como um fantasma, um presságio do que está acontecendo lá na frente. Você vê homens feridos sendo carregados para uma retaguarda, seus rostos pálidos e contorcidos. O som da batalha muda, torna-se mais próximo, mais desesperado. Você segura com força o cabo da sua adaga, o único pedaço de aço que lhe é permitido carregar. Não é uma arma para a batalha, mas um símbolo do seu status. Mesmo assim, o toque do metal frio te dá um fiapo de conforto. Seus olhos não deixam o campo, varrendo a confusão, procurando por aquele leão azul. A sua mente, que aprendeu a focar no duelo, agora tenta encontrar ordem no caos. Tenta ler a batalha como lia as pegadas na lama. O tempo se distorce. Minutos parecem horas. O estrondo contínuo se torna um ruído. De fundo, quase normal. Você se descobre estranhamente calmo, a adrenalina inicial dando lugar a uma resignação focada. Você não pode lutar, mas pode observar. Pode estar pronto. E essa prontidão, você percebe, é a sua forma de participar. O caminho do cavaleiro não termina quando a batalha começa. Ele apenas assume uma nova forma, a da vigília paciente e aterrorizante. Então, em meio ao tumulto, você o vê. O estandarte do leão azul vacila e cai. Um grito coletivo de alarme sobe da sua própria linha, e seu coração para por um instante. A queda de um estandarte pode significar qualquer coisa, mas nenhuma delas é boa. Sem pensar, quebrando todas as regras e protocolos, você começa a correr em direção ao local. A sua mente está em branco. O corpo, treinado por meses de repetição, reage por puro instinto.
Você desvia de corpos caídos, salta sobre equipamentos abandonados e se lança no meio da poeira e da confusão. O barulho é ensurdecedor, os cheiros são avassaladores, mas você não percebe nada disso. Seu mundo inteiro se resume a um único objetivo: chegar até ele. Você o encontra. O cavalo dele está no chão, um animal magnífico abatido. Seu senhor está de pé, mas claramente desorientado, a espada na mão, mas a postura defensiva. Ele está cercado. 3 figuras inimigas se aproximam dele, aproveitando sua vulnerabilidade. Não há ninguém por perto para ajudar. A batalha se moveu, deixando-os nesta ilha de perigo. O medo que deveria te paralisar se transforma em uma fúria fria. Você não tem uma espada, não tem um escudo, não tem treinamento para este momento, mas você tem um corpo e a determinação de proteger seu mestre. Você pega um escudo caído no chão, pesado e estranho em suas mãos. Quando o primeiro adversário avança sobre seu senhor, que ainda tenta se recuperar, você age. Você não ataca. Você se joga na frente, usando o escudo e o peso do seu corpo para interceptar o homem. O impacto te joga para trás, a dor explode em seu ombro, mas você deu ao seu senhor o segundo que ele precisava. Ele se vira, agora totalmente alerta. A surpresa em seus olhos é rapidamente substituída por uma ferocidade letal. A dança que você viu tantas vezes no pátio de treinos agora se desenrola com uma velocidade e precisão mortais. Ele se move, a lâmina um borrão de aço. Você permanece ao lado dele, não como um guerreiro, mas como uma barreira, uma distração, um último baluarte. Você não sabe quanto tempo dura, mas quando termina, você está de pé, tremendo, o escudo pesado em seu braço. Seu senhor está ofegante, mas ileso. Ele te olha, e o olhar por trás da fenda do elmo é algo que você nunca esquecerá. É um olhar que sela um pacto, que transforma um pajem em um escudeiro, e um escudeiro em um irmão de armas. Você não o protegeu com habilidade, mas com lealdade. E naquele campo caótico, você descobre que a lealdade é a arma mais poderosa de todas. O frio da capela é diferente de qualquer outro frio. Não é o frio cortante do vento ou o frio úmido da chuva. É um frio pesado que parece emanar das próprias pedras e se infiltrar em seus ossos. Você está ajoelhado no chão de pedra e a dureza dele sobe por suas pernas, uma dor surda que se torna parte da sua vigília. O cheiro é de incenso frio e cera de vela, o perfume da santidade e da solidão. Você não está aqui por ordem de ninguém. Você veio sozinho buscando algo que não consegue nomear. As memórias do campo de batalha ainda estão frescas em sua mente. O barulho, a poeira, o medo. Você revive o momento em que correu para o seu senhor, a sensação do impacto do escudo, a fúria do momento. E agora, no silêncio da capela, a adrenalina deu lugar a uma avalanche de dúvidas. Você não sente orgulho do que fez. Sente apenas o peso daquela violência, a imagem dos homens caídos que não se levantaram. Você fechou os olhos, mas as cenas continuam se repetindo em sua mente. O caminho do cavaleiro, que antes parecia uma jornada de honra e glória, agora te parece manchado, ambíguo. A ansiedade te aperta o peito. Você se pergunta se é digno, se tem a força não apenas no corpo, mas na alma para carregar esse fardo. As velas no altar dançam lentamente, suas chamas lançando sombras trêmulas nas paredes. As figuras dos santos nos vitrais parecem te observar com uma calma inatingível. Você tenta rezar, mas as palavras não vêm. Sua mente é um turbilhão. Você se questiona se agiu por lealdade ou por puro instinto de sobrevivência. Foi coragem ou apenas medo disfarçado de fúria? O peso das suas próprias dúvidas é mais esmagador do que qualquer armadura. Você abaixa a cabeça, os ombros curvados. Você não busca respostas nem perdão. Você busca apenas um momento de silêncio interior, um refúgio da tempestade em sua cabeça. A capela não oferece respostas fáceis. Ela oferece apenas o espaço para que você enfrente seus próprios demônios. E é nesse confronto silencioso que você encontra um vislumbre de clareza. Ser um cavaleiro não é ser perfeito ou destemido. É ser humano, é carregar o peso das suas ações, conviver com as suas dúvidas e, mesmo assim, continuar se esforçando para seguir o código de honra. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber como se ajoelhar, não apenas diante de um rei, mas diante de si mesmo. Você não está mais sozinho na capela. Seu senhor entra, os passos dele ecoando suavemente no silêncio. Ele não diz nada, apenas caminha até o altar e coloca algo sobre ele. Sua armadura, polida e brilhante, e sua espada. As peças de aço captam a luz das velas, brilhando com um fogo frio. É a sua armadura.
a que ele usará para a sua sagração como cavaleiro amanhã. Ele se ajoelha ao seu lado no chão de pedra. A presença dele não é de julgamento, mas de companhia. O silêncio entre vocês não é mais constrangedor. É um silêncio de compreensão, um reconhecimento compartilhado da gravidade do momento. Vocês dois olham para essa armadura no altar, um símbolo do caminho que você percorreu e do caminho que está prestes a começar. Na superfície polida do peitoral, você vê seu próprio reflexo, distorcido e tremeluzente pela luz das velas. Você se vê como é agora, um jovem escudeiro cansado, com o rosto marcado pela poeira e pela dúvida. Mas por trás da sua imagem, você vê também o reflexo do seu senhor. Uma figura calma e sólida. E, por um instante, os dois reflexos parecem se fundir. A armadura não é apenas um conjunto de placas de metal. É uma promessa. Uma promessa de proteção, de serviço, de honra. Ela carrega o peso não apenas do seu próprio futuro, mas de todos os que vieram antes de você e de todos os que dependerão de você. O peso das suas dúvidas não desaparece, mas ele se assenta, encontra um lugar. Ele se torna parte do que você é. Você entende que a sagração de cavaleiro não é uma mágica que te transforma em um herói. É a aceitação formal de uma responsabilidade que você já vem carregando. É o reconhecimento de que você está pronto para vestir não apenas o aço, mas tudo o que ele representa. A força e a compaixão, a coragem e a humildade, a capacidade de lutar e a sabedoria para saber quando não lutar. A noite passa em uma vigília silenciosa. O frio da pedra não te incomoda mais. Você não está mais lutando contra suas dúvidas. Você está aprendendo a conviver com elas, a transformá-las em uma fonte de humildade e força. O reflexo na armadura te mostra não apenas quem você é, mas quem você está se esforçando para ser. E pela primeira vez, você sente que pode ser digno desse reflexo. A luz da manhã entra pelos vitrais da capela, pintando o chão de pedra com manchas de cor. O ar está carregado com o cheiro de incenso e a solenidade da ocasião. Você está ajoelhado diante do altar, vestindo uma túnica branca e simples. A armadura, que passou a noite em vigília junto com você, agora está ao seu lado. O grande salão está cheio, mas o silêncio é quase absoluto, quebrado apenas por uma tosse ocasional ou o farfalhar de um vestido. Seu senhor, e agora patrono, está diante de você. Ele recita as palavras do juramento, e você as repete. Sua voz sai mais baixa e trêmula do que você esperava, cada palavra pesando 1 tonelada. Você jura proteger os fracos, defender a justiça, ser leal ao seu suzerano e honrar o código da cavalaria. As palavras não são apenas sons, são um contrato, uma promessa que redefine quem você é. A ansiedade de não ser digno ainda está lá, mas agora ela é contrabalançada pela determinação de honrar cada sílaba. Você sente o nó na garganta, o mesmo que sentiu no dia em que vestiu a túnica de pajem pela primeira vez. Mas agora ele é diferente. Não é um nó de medo do desconhecido, mas de emoção pela jornada que te trouxe até aqui. Você se lembra do peso da espada de madeira, da lama fria, do silêncio na derrota e da celebração na vitória. Cada uma daquelas experiências foi um degrau nesta escada. Seu patrono pega a sua espada, a mesma que estava no altar. Ele a segura com as 2 mãos. E então, o momento chega. Ele toca seu ombro esquerdo com a lâmina. O toque do aço frio é leve, quase imperceptível, mas ele envia uma onda de energia por todo o seu corpo. Ele move a espada e toca seu ombro direito. É o gesto que sela tudo. O toque da espada não confere uma força mágica, mas sim um reconhecimento. A confirmação de que você completou o caminho. Quando você se levanta, não se sente mais forte ou mais alto. Você se sente o mesmo, mas algo fundamental mudou. O peso em seus ombros não é mais apenas o da armadura, mas o da responsabilidade, que você aceitou voluntariamente. A jornada de pajem a cavaleiro não terminou. Ela apenas começou de verdade. Você se vira para a multidão. Vê o orgulho nos olhos da sua família, o respeito no rosto dos outros cavaleiros. E pela primeira vez, você sente que pertence a este mundo. O caminho foi duro, cheio de dor, medo e dúvida, mas cada passo valeu a pena. Você não é mais um menino sonhando em ser herói. Você é um homem que jurou ser um, e esse é o início de uma história completamente nova. O couro das rédeas em suas mãos enluvadas tem uma sensação nova. Antes, suas mãos seguravam as rédeas de uma mula de carga ou de um palafrém dócil. Hoje, elas guiam um destrier treinado para a batalha, seu próprio cavalo. O peso da armadura completa, agora sua, é familiar, mas a responsabilidade que vem com ela é uma carga completamente nova.
um peso na alma que nenhum aço poderia igualar. Você cavalga para fora dos portões do castelo e a luz do sol brilha em seu elmo polido. O mundo parece mais nítido, as cores mais vivas. Você não está mais na retaguarda, nem no meio da infantaria. Você cavalga na vanguarda, ao lado do seu antigo mestre, que agora é seu irmão de armas. Outros cavaleiros, homens cujos nomes são sussurrados com reverência nas histórias ao pé da lareira, cavalgam com vocês. Você é um deles, um igual. O sentimento é avassalador, uma mistura de orgulho e uma ansiedade profunda de não pertencer. Você se mantém em silêncio, a postura ereta na cela, tentando imitar a calma confiante dos homens ao seu redor. O som da sua própria armadura rangendo a cada movimento do cavalo é um lembrete constante da sua nova realidade. Cada som parece amplificado, cada olhar dos outros cavaleiros, um teste. Em um ponto alto da estrada, de onde se pode ver o vale se estendendo abaixo, a coluna para por um momento. Seu patrono se vira para você. O rosto dele, não mais escondido por um elmo, está sereno. Ele não diz nada, apenas olha para você e depois para a estrada à frente. E pela primeira vez, há um leve sorriso em seus lábios, um gesto de cumplicidade e boas-vindas. Nesse instante, o nó de ansiedade em seu peito se desfaz. A aprovação silenciosa dele vale mais do que qualquer cerimônia. A cavalgada recomeça. O ritmo dos cascos na terra batida é uma canção de ninar para a sua mente agitada. Você olha para as suas mãos, para o brasão recém-pintado em seu escudo, para as figuras dos heróis cavalgando ao seu lado. O caminho do cavaleiro te trouxe até aqui, mas você entende com uma clareza cristalina que este não é o fim da jornada. É o verdadeiro começo. O título, o aço, o cavalo são apenas ferramentas. A verdadeira jornada é a que acontece aqui dentro, a batalha diária para ser digno do juramento que você fez. O peso em seus ombros não é mais apenas o do aço, mas o da promessa. E é um peso que você, agora, sente que pode carregar.